Roteiro Associativo, um programa da Rádio Borba que tem como objetivo divulgar Borba e as associações de todo o concelho. Todas as semanas convidamos uma personalidade da região, bem como dirigentes associativos. Roteiro Associativo, quartas-feiras às 9 horas da noite e sábados às 11 horas da manhã. Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do programa Roteiro Associativo na Rádio Borba. Hoje vamos falar acerca da Associação de Desenvolvimento Montes Claros e temos connosco o seu presidente, Ângelo Sá. Em primeiro lugar, agradecer a sua presença em mais um espaço de entrevista na Rádio Borba e pedir-lhe, em primeiro lugar, que nos apresente esta associação e nos fale sobre a sua história. Antes de mais, bom dia Sandra, bom dia auditório da Rádio Borba, muito obrigado pela oportunidade que dão a Montes Claros em poder apresentar um pouco daquilo que no fundo tem feito ao longo da sua existência. É uma associação que surgiu há 26 anos, é uma associação que já tem muita história para contar. O aparecimento desta associação resultou, no fundo, o embrião da associação nasce exatamente desta casa que aqui está. Portanto, a associação nasceu do Centro Cultural de Borba, numa fase em que era preciso sair dos objetivos desta casa e enverdar para os objetivos do desenvolvimento da região. E foi isso que aconteceu. Na altura, foi precisamente há 26 anos que surgiu, na altura, uma candidatura a um programa que existia, tinha que ver com o desenvolvimento do mundo rural, que se chamava Programa Líder, e nessa altura houve necessidade de um grupo de pessoas que sempre andou por aqui, que voluntariamente fez essa candidatura. E essa candidatura acabou depois por não poder ser aprovada, exatamente porque era uma candidatura que tinha que ver com o Alentejo. E como surgiram 5 candidaturas ao Programa Líder, isso obrigou a que as 5 associações se entendessem e daí dar origem a um agrupamento complementar de empresas, que se designa por Associação Monte, com sede em Arraiolos, da qual a Associação de Desenvolvimento de Montes Claros faz parte, ou seja, das 5 associações que tinham concorrido na altura ao Programa Líder, deu origem a essa associação. Além disso, também havia outros objetivos na altura que contribuíam para o desenvolvimento da área de influência da associação. A Associação de Desenvolvimento de Montes Claros tem a sua área de influência, começa em Alandroal, Borba, Estremoz, Vila Viçosa e Sozel. O que não quer dizer que não tenha desenvolvido já outras atividades noutros concelhos. Além disto, também a formação profissional. Na altura, havia necessidade de se fazer aqui uma certa formação, e aliás, a primeira formação profissional a ser feita aqui na região foi exatamente feita no Centro Cultural de Borba e na Associação de Desenvolvimento de Montes Claros, e já lá vão mesmo muitos anos. O nascimento da associação tem que ver exatamente com isto. A história é esta. A seu ver, a Associação de Desenvolvimento Montes Claros era uma associação que já fazia falta no concelho de Borba? Esta história, que está a ser contada na primeira pessoa, porque eu fui dos fundadores da associação, embora depois tivesse estado afastado uns anos enquanto estive na Câmara de Borba, mas era uma associação que efetivamente fazia falta. Fazia falta porque não havia na região nenhuma que fosse ao encontro dos objetivos dela e que tinham que ver exatamente com o desenvolvimento da região, tentar encontrar outras formas de desenvolver que não propriamente só aquelas que se baseavam nas atividades económicas do concelho, principalmente os mármores e o vinho. E, portanto, houve aqui uma série de iniciativas relacionadas, por exemplo, com a formação profissional na altura. Lembro-me vagamente que foi na área do artesanato, na área da gastronomia, na área da tapeçaria, na área da jardinagem, dos calceteiros. Portanto, houve aqui uma série de formação profissional que se fez na altura e o objetivo era efetivamente encontrar aqui soluções, principalmente para a mão de obra feminina, que era aquela que tinha mais dificuldades de emprego e esse emprego era mais ou menos sazonal, ligado às atividades principalmente relacionadas com a agricultura. Portanto, certamente um dos principais objetivos desta associação é o desenvolvimento da região do Alentejo. Fundamentalmente o desenvolvimento da região e nesse sentido nós temos continuado com muitos projetos e nem eu, que estive na origem disto, se calhar pensava
na dimensão e na grandiosidade que esta associação podia chegar. E, efetivamente, neste momento, a associação atingiu um patamar muito elevado, fruto do trabalho dos elementos da direção e, claro, que depois de todos os seus parceiros. Falando de projetos, a Associação de Desenvolvimento Montes Claros contribuiu ao longo dos anos para diminuir o problema do desemprego na região do Alentejo através de projetos da criação do próprio emprego. Pedir-lhe que nos fale acerca destes projetos que foram desenvolvidos e executados pela Associação de Desenvolvimento Montes Claros. Sim, há cerca de 7 anos a associação encontrava-se com algumas dificuldades. E com algumas dificuldades porquê? Porque até aí era basicamente o tal programa LEADER que tinha estado na origem da sua constituição, que contribui economicamente para a dinamização da região e para a animação da região. Ou seja, a Associação de Desenvolvimento de Montes Claros recebia uma verba do monte que lhe permitia animar a região, promover a região, encontrar soluções ao nível de atividades que dinamizassem. Lembro-me, por exemplo, de simpósios que se fizeram aqui de escultura e outros de natureza diversa que promoveram bastante a nossa região, até no mundo, porque havia escultores dos vários cantos do mundo que vinham para aqui e que trabalhavam aqui juntamente entre a Associação de Desenvolvimento de Montes Claros e, na altura, o Cevalor. E, claro, dizia eu que há 7 anos surgiram algumas dificuldades. E então tinha dado que o Governo deixou de dar a tal comparticipação ao monte que permitia a animação das suas associadas, que eram as 5 associações. E isso obrigou-nos a encontrar soluções. Nesse caminho, procurámos encontrar e estabelecer protocolos que nos permitissem ser subsidiados no sentido de manter os postos de trabalho que tínhamos. E foi nesse sentido que nós estabelecemos um protocolo na altura com o Instituto de Emprego, no sentido de sermos consideradas entidade prestadora de serviços para elaboração de projetos para a criação do próprio emprego. E desde aí para cá, nós, ao longo dos vários anos, temos cerca de 70 projetos criados. Claro que acelerou um pouco destes últimos anos, em que as pessoas criaram os seus próprios empregos. Portanto, além disso, mantivemos sempre uma coisa que é o Gabinete de Inserção Profissional, que começou aqui também há muitos anos, com um outro projeto que se chamava, salvo erro, UNIVA. A origem começou há muitos anos e tem-se mantido e tem contribuído, claro que apoiado sempre pelo Instituto de Emprego. Nestes últimos tempos, claro que temos ganho de dimensão, temos demonstrado que somos capazes de fazer coisas. E isso é que é importante. O que é importante é que temos uma equipa técnica neste momento que não se avergonha de trabalhar seja onde for e com quem for. E, portanto, nesse sentido, fomos escolhidos pela Câmara Municipal de Borba para coordenar o programa Escolhas, para coordenar a gestão, em termos de gestão, para gerir o dinheiro, para a entidade executora, seja a Câmara Municipal. É um programa que está em atividade há 2 anos, que termina agora. E, mais recentemente, fomos também convidados pela Câmara Municipal para ser entidade gestora e executora, dado que a promotora é a Câmara Municipal, do programa de CLDS, portanto, Contratos Locais de Desenvolvimento Social. Claro que, além disso, nós temos desenvolvido inúmeros projetos, até com associações estrangeiras. Uns têm sido aprovados, outros não, outros nem por isso, somente há alguma colaboração e, nesse sentido, temos estabelecido, ultimamente, muitos protocolos com entidades, com associações, sobretudo dos PALOPs. Em Moçambique, temos em Cabo Verde, temos no Brasil, Santo Meio Príncipe. Além disso, procuramos estabelecer protocolos também com universidades e politécnicos. Neste momento temos protocolos feitos com a Universidade de Évora, com o Instituto Politécnico de Leiria, com o Instituto Politécnico de Beja, aguardamos com o Instituto Politécnico de Porto Alegre e com a Universidade da Extremadura e temos pendente com a Faculdade de Arquitetura em Lisboa. Portanto, são protocolos que nós temos estabelecido com o objetivo de fazermos candidaturas, por um lado, candidaturas internacionais, com os PALOPs, e, por outro lado, aqui, da dinamização aqui da nossa região, ao nível da divulgação e da promoção dos produtos que aqui temos, quer relacionados com as atividades dos mármores, quer dos vinhos, quer dos queijos, quer dos enchidos. Portanto, no fundo, o nosso objetivo é procurar
criar aqui, digamos que um espaço onde possamos promover a região e encontrar aqui soluções que contribuam para o desenvolvimento, para a melhoria da região e para, eventualmente, a criação de emprego e fixação de população. Porque não podemos pensar em desenvolver uma região sem pessoas. Ou há pessoas, ou a região não se desenvolve. E, portanto, é preciso encontrar aqui soluções que permitam a fixação de mão de obra, particularmente da mão de obra jovem, e para isso é preciso projetos, e é nesse sentido que estamos a trabalhar e que queremos continuar a trabalhar. Falarmos também acerca das principais dificuldades e necessidades da Associação de Desenvolvimento Montes Claros. Dificuldades, felizmente, a Associação não tem. Dificuldades de maior. Obviamente que há sempre necessidades, mas nós vamos tentando encontrar as melhores soluções para obter esses apoios. Alguns internos, e temos a sede que nos foi há muitos anos cedida pela Câmara Municipal, e, além disso, procuramos sempre encontrar formas de ir pedir. Nós pedimos muito e normalmente somos contemplados, porque nestas coisas é preciso trabalhar para encontrar as melhores soluções. Digamos, dificuldades de maior neste momento não nos podemos queixar. Temos aí uma guerra pela frente, e uma guerra que não é só a guerra do Covid-19 que nos tem travado um pouco, porque grande parte destes protocolos todos que eu falei há pouco teriam tido mais desenvolvimento se não tivesse havido este problema que nos está aqui a afetar a todos. Mas a batalha a que eu me referia, uma batalha que andamos desde 2016 e que teve que ver com o encerramento do Cevalor e da Escola Tecnológica. E temos sido a única instituição que se tem batido aqui, quer junto das câmaras, quer junto dos outros serviços desconcentrados do Estado, quer junto do Governo e dos vários ministérios, no sentido de reclamar, porque não fez sentido, não faz sentido, aquilo que se passou aqui com o encerramento deste equipamento que era fundamental para a região. E queremos voltar e não vamos desistir, queremos tentar encontrar soluções que permitam agregar os empresários, quer das indústrias extrativas, quer das indústrias transformadoras do mármore, para em conjunto tentarmos, não quer dizer que seja comprar o edifício, seria o ideal, que o edifício fosse comprado ou que nos fosse cedido a título gratuito, para que pudéssemos outra vez voltar a encontrar aqui formas de dinamizar uma casa daquelas que era fundamental e que foi simplesmente vendida ao desbarato, sem ter havido aqui ninguém que se importasse com o seu encerramento. E, portanto, ninguém, exceto uma associação que se chama Associação de Desenvolvimento de Montes Claros, que desde 2016 bate o pé e acha que não é possível manter encerrado um equipamento daqueles, dado que há necessidades, há problemas, quer nas indústrias extrativas, quer nas indústrias transformadoras, e, portanto, penso que em conjunto poderíamos encontrar aqui soluções que contribuíssem para o desenvolvimento da região e para a revitalização do setor, que é fundamental. Portanto, a Associação de Desenvolvimento Montes Claros já deu o seu parecer sobre este tema. Perguntar-lhe se já foi ouvida pelas entidades competentes. Esta associação tem sido bastante ouvida e estamos a aguardar agora mais audiências. Pessoalmente tenho sido ouvido e tenho reclamado e tenho batido o pé e continuarei a bater o pé enquanto Presidente da Direção da Associação de Desenvolvimento de Montes Claros. Dão-nos razão, mas o problema não é a razão. Nós não nos governamos com a razão. Tem que encontrar soluções que permitam resolver esta situação e encontrar uma forma de outra vez revitalizar a região. Falarmos também sobre o tipo de atividades e sobre os principais eventos que a Associação prepara anualmente. Temos feito muitos eventos, obviamente nestes últimos tempos, e tínhamos mais em mente. Mas tal como no negócio, eu costumo dizer que nestas atividades, quer nas atividades culturais, quer nas atividades da Associação, nós reservamos-nos no direito de não as divulgar. Porque, como diz o povo, o segredo é a alma do negócio. E como aquilo a que nós assistimos na região é tão pouca inovação, tanta falta de ideias, e que depois de repente quando surge uma aparecem logo não sei quantos a querer imitar. E como nós não queremos que nos imitem, só quando tivermos as coisas perfeitamente delineadas é que as divulgamos. Tínhamos muitas atividades para fazer, mas efetivamente com este problema que nos afeta agora, que afeta
o mundo inteiro do Covid-19, não tem sido possível avançar. Mas temos provas dadas. Temos provas de que, e falei há pouco nos simpósios de mármore, por exemplo, que deram nome à Borba, deram nome à região, deram nome aos mármores da região. E, efetivamente, aquilo a que nós assistimos por vezes são imitações tímidas. Eu chamo-lhe imitações tímidas, que é aquilo que tem acontecido na região. Nem sequer tem sido em Borba, mas são imitações tímidas e que muitas vezes surgem para copiar ideias de outros. Mas para colaborar, temos que colaborar ativamente, porque fazer figuras de compor o ramalhete, eu pessoalmente nunca gostei. E a associação, muito menos, porque a associação tem uma direção. E claro que a associação não sou eu, tem uma direção da qual me honro de presidir e tudo de gente que efetivamente quer contribuir para que os objetivos desta associação sejam cumpridos e que haja desenvolvimento. A maioria dos escultores e artesãos entrevistados recentemente pela Rádio Borba queixam-se que neste momento não existe um sítio em Borba para exporem os seus trabalhos. Perguntar se é um dos objetivos da Associação de Desenvolvimento Montes Claros voltar a poder realizar simpósios num futuro próximo. Ainda bem, Sandra, que fales nisso, porque ainda não há menos de um ano tivemos uma reunião exatamente aqui nesta casa, com o objetivo da criação de uma associação de artesãos, ou pelo menos de encontrar um espaço, criação de uma forma de divulgação virtual daquilo que existe aqui, de bom, que existe muito. O objetivo não tem sido atingido ainda, mas efetivamente gostaríamos de encontrar soluções para isso e de fazer exposições com esses trabalhos. Exposição permanente, neste momento, é mais complicado, porque isso implica que tivéssemos um espaço que tivesse permanentemente aberto e, portanto, não é fácil encontrar uma solução neste momento. Não quer dizer que não se possa encontrar no futuro e, efetivamente, o espaço que está lá embaixo do seu valor abandonado podia ser exatamente um dos espaços onde isso podia acontecer. Para aí é preciso muito dinheiro, mas já fizemos contactos com outras associações do setor, já fizemos contactos com caixas de depósitos para saber qual era o preço de venda, portanto temos-nos mexido. Vamos ver o que é que se pode fazer. Ao longo da entrevista temos vindo a falar também sobre a importância desta associação, falar, ao seu ver, qual é a importância desta associação para o Concelho de Borba e falar-nos também um pouco acerca do feedback dos borbenses à Associação de Desenvolvimento Montes Claros. Em termos de importância para o Concelho e para a região, penso que é indiscutível. E para os borbenses sabem que quando se deslocam àquele espaço que está lá em cima, na rua Dr. Ramos de Abreu, veem a dinâmica que ali está e veem que efetivamente é uma associação com provas dadas, é uma associação que quer ajudar. Aliás, ainda há pouco tempo, ao fim de várias tentativas, tivemos jovens que voluntariamente querem participar em atividades. E não vamos desistir. E, portanto, todos os jovens, todas as pessoas menos jovens, que tenham ideias, que queiram apresentar os seus projetos, que queiram apresentar as nossas ideias, têm sempre, como sempre tiveram, na Associação de Desenvolvimento de Montes Claros, uma porta aberta no sentido de ajudar e de contribuir para que essas ideias e esses projetos sejam colocados em marcha. Por último, perguntar-lhe como é que vê o futuro desta associação e que atividades e que projetos é que vão ser desenvolvidos num futuro próximo. Costuma-se dizer que o futuro a Deus pertence, mas o que nós pretendemos, o que nós gostaríamos era que houvesse mais associados. Ou seja, aliás, o que nós assistimos é uma crise que não se relaciona só com a Associação de Desenvolvimento de Montes Claros, é uma crise associativa. As pessoas cada vez são mais individualistas, cada vez gostam menos de trabalhar em conjunto. Eu penso, sou daqueles que sempre achei que um grupo de cabeças pensa muito melhor do que só uma. Nós queremos, estamos interessados em desenvolver novos projetos, aliás, disse há pouco, todos aqueles protocolos que temos assinado, quer com os países de língua oficial portuguesa, quer com as universidades, o objetivo é exatamente dar um abanão na região, que é isso que a região precisa. O que a região precisa é, de facto, não é só o Concelho, é toda a região, precisa de levar aqui uns abanões no sentido das pessoas acordarem, porque dá uma sensação que as pessoas andam um pouco a dormir, agora nesta altura se calhar preocupadas com o Covid, mas é preciso levar um abanão no sentido de encontrar aqui soluções
que permitam promover a região, que permitam desenvolver a região, que permitam fixar pessoas e que permitam contribuir para que esta região volte a ser aquilo que foi. E é desta forma que terminamos mais um programa Roteiro Associativo. Hoje, em mais uma edição deste programa da Rádio Borba, demos a conhecer mais uma associação do concelho, a Associação de Desenvolvimento Montes Claros. Ao longo da entrevista falámos acerca do seu passado, presente e também futuro desta associação e tivemos como convidado o presidente da Associação de Desenvolvimento Montes Claros, Ângelo Sá. Roteiro Associativo, um programa da Rádio Borba que tem como objetivo divulgar Borba e as associações de todo o concelho. Todas as semanas convidamos uma personalidade da região, bem como dirigentes associativos. Roteiro Associativo, quartas-feiras às 9 horas da noite e sábados às 11 horas da manhã.